a história de Deus? É o seu Evangelho, a forma como ele se revelou a nós ao longo do tempo, culminando em Jesus, sua pessoa, obra e ensinamentos. Se você foi autêntico e ouviu seu amigo, você terá a oportunidade de falar também. Lembre-se que o nosso papel é glorificar a Deus, fazendo-o conhecido para as pessoas ao nosso redor. Por esse motivo, precisamos aprender a contar para elas a mensagem do Evangelho, o plano da salvação. A maioria das pessoas não sabe que a história da humanidade tem uma sequência, um início, meio e fim. Elas andam em círculos e sem propósito. Apresentar o plano da salvação é dizer que tem uma história acontecendo. Há muitas maneiras de apresentar esse plano, mas basicamente ele passa pelos principais pontos: criação, queda, redenção e consumação. Deus criou um mundo bom e perfeito e a humanidade à sua imagem e semelhança para que desfrutássemos de um relacionamento de amor com Ele. Mas o ser humano decidiu se separar de Deus e viver de maneira independente, em estado de rebelião. Isso atraiu sobre a humanidade juízo e condenação. Deus é justiça e também é amor. Por isso, se fez homem em Jesus e andou entre nós e jamais pecou, sendo digno da vida eterna. Depois, entregou a própria vida, pagando com uma vida perfeita o pecado de toda a humanidade. E por ser Deus, Jesus ressuscitou e agora vive naqueles que se arrependem, creem e se rendem ao seu governo amoroso. Jesus voltará para reinar plenamente sobre todas as coisas novamente. Tudo será restaurado. Aqueles que se renderam ao seu governo viverão com ele pela eternidade, mas os que rejeitaram sofrerão o justo juízo pelos seus pecados. Então aqui temos novamente a interação entre as três histórias. Eu já ouvi a história do meu amigo e também contei a minha história para ele. Agora vou contar a história de Deus, que acabamos de ver, e perguntar se ele também deseja que Jesus entre na história dele. Lembre-se que a missão é de Deus, então ele é responsável e nós apenas somos participantes de um plano que é de Deus. Essa verdade é libertadora porque já não sentimos que tudo depende de nós e podemos deixar os resultados com Deus. Em outras palavras, nós entramos na missão de Deus e devemos orar para que Ele nos conduza às pessoas. E quando alguém rejeitar nossa mensagem, somos consolados com as seguintes verdades. A conversão é um processo e não sabemos onde está o coração dessa pessoa em sua jornada espiritual, então podemos ser pacientes. A evangelização é trabalho de equipe e Deus vai usar outras pessoas para continuar sua obra no coração desse amigo. Somos chamados a amar ao próximo independente se ele vai crer ou não na mensagem. A obra de salvação pertence a Deus e não a nós. Nossa parte é apenas sermos fiéis ao testemunhar, ou seja, contar nossa história e a história de Deus.